Agora eu não vou ficar comentando, é só para vocês verem o que existe em Sofia aí sobre passar pelo estado intermediário. Essa passagem é do livro 1 de Sofia, quando Jesus acaba de receber a veste de luz dele. E aí ele descreve como ele foi se libertando das forças na primeira esfera, na segunda esfera, na terceira esfera, e foi passando e foi deixando para trás tudo que segurava ele no estado intermediário. Então, por isso que eu trouxe esse trecho. Vou só passar com vocês. Entrei nas casas da esfera resplandecendo intensamente e não havia medida para a luz que eu tinha. E os regentes e todos aqueles que se encontravam naquela esfera ficaram perturbados ao mesmo tempo. Viram a grande luz que eu tinha, fitaram minha veste e viram nela o mistério de seus nomes. A veste tinha chaves para passar pelo estado intermediário. E ficaram ainda mais perturbados e com muito medo disseram: como o Senhor do Universo passou por nós sem nosso conhecimento? E todas as suas amarras se soltaram, bem como as de suas regiões e de suas ordens. E cada um deixou sua ordem e juntos se prostraram, adoraram diante de mim ou de minha veste e cantaram louvores ao interior dos interiores, estando muito temerosos e perturbados. E deixei aquela região e vim para o portal da segunda esfera, que é a providência. Então todos os seus portões foram sacudidos e abriram-se. E eu entrei nas casas da providência, resplandecendo imensamente, e não havia medida para a luz ao meu redor, pois brilhava na providência 49 vezes mais do que na primeira esfera. E todos os regentes e todos aqueles que estão na providência ficaram perturbados, caíram uns sobre os outros e ficaram apavorados ao ver a grande luz que havia em mim. Fitaram a minha veste de luz, viram o mistério de seus nomes em minha veste e ficaram ainda mais perturbados e com muito medo, dizendo: como o Senhor do Universo passou por nós sem o nosso conhecimento? E todos os laços de suas regiões, de suas ordens e de suas casas foram desatados. Eles vieram imediatamente, prostaram-se e adoraram diante de mim, e juntos cantaram louvores ao interior dos interiores, ficando muito temerosos e alvoroçados. Ou seja, ele foi passando reto pelo estado intermediário. Deixei para trás aquela região e ascendi ao grande éon dos regentes. Cheguei diante de seus véus e de seus portões, resplandecendo imensamente, e não havia medida para a luz que havia em mim. Quando cheguei nos 12 éons, seus véus e seus portões foram sacudidos uns contra os outros. Seus véus abriram-se por conta própria e seus portões se abriram, e eu entrei nos éons resplandecendo imensamente, e não havia medida para a luz ao meu redor. 49 vezes mais forte do que a luz com que brilhei nas casas da providência. Ao número 49, voltando aqui. E todos os anjos dos éons, seus arcanjos, regentes, deuses, senhores, autoridades, tiranos, poderes, centelhas de luz, doadores de luz, sem par, invisíveis, antepassados e poderes tríplices, viram-me resplandecendo intensamente. E não havia medida para a luz que havia em mim. E ficaram abalados e com muito medo quando viram a grande luz que havia ao meu redor. E sua grande perturbação e medo alcançou a região do antepassado invisível e dos 3 grandes poderes tríplices. E por causa do grande medo e agitação deles, o grande antepassado e os 3 poderes tríplices ficaram correndo de um lado para o outro em sua região, e não puderam cerrar todas as suas regiões por causa do grande medo que estavam acometidos. E eles também causaram confusão em todos os seus éons, esferas e ordens, ficando com medo e muito perturbados por causa da grande luz que estava ao meu redor. Não da qualidade anterior, que ficou ao meu redor quando eu estava na terra da humanidade, quando a veste de luz me foi colocada, pois o mundo não poderia aguentar a luz, tal como ela era na verdade. Quando todos os que estão nos 12 éons viram a grande luz que havia em mim, ficaram perturbados uns com os outros e correram de um lado para o outro nos éons. E os éons, e os céus, e todas as suas disposições ficaram abalados por causa do intenso medo que sentiam, pois não sabiam o mistério que tinha ocorrido. Adamas, o tirano, aqui é o demiurgo mal, tá? E todos os tiranos nos éons começaram a lutar em vão contra a luz. Eles não sabiam contra quem estavam lutando, porque não viam nada a não ser a luz dominante. Ao lutarem contra a luz, enfraqueceram-se todos simultaneamente, sendo jogados para baixo nos éons, tornando-se como os habitantes da terra, mortos e sem o sopro da vida. E aí pulei para a última canção de Sofia, ela passa pelos 13 éons e dá o 14º louvor.
Quando Pi Sofia terminou de dizer essas palavras no caos é referencial da Baô, tá? Fiz com que o poder de luz que eu havia enviado para salvá-la se tornasse uma coroa de luz em sua cabeça, para que de agora em diante as emanações do alto centrado, eu sou Deus, né, não pudessem dominá-la. E quando ele se tornou uma coroa de luz sobre sua cabeça, todas as matérias ruins que haviam nela foram removidas e todas foram purificadas. Foram destruídas e permaneceram no caos, enquanto as emanações do alto centrado olhavam para elas e alegravam-se. E o que estava purificado da pura luz que estava em Sofia deu poder à luz do meu poder de luz, que havia se tornado uma coroa sobre sua cabeça. Eu trouxe essa passagem para vocês verem como é bonito, no texto do Pi Sofia, a descrição de como a luz vai ofuscando as forças do estado intermediário, vai vencendo todos esses poderes, potestades, daimones, arcontes, e eles vão simplesmente se balançando e abrindo espaço para que a gente retorne ao pleroma, para que a nossa centelha crística guie a Sofia em direção à coroa da luz, né? Essa é a imagem que a gente tem no final de Pi Sofia. Alguém que não se detém no reino intermediário, passa reto, vai avante até o final, não é detido por nenhuma uma corrente, nenhuma amarra, nada o prende. Esse é o recado de Pi Sofia. É o que está no Evangelho de Filipe. Deus me livre de ficar preso no estado intermediário. O quinto livro de Pi Sofia é todo inteiro só sobre o que acontece no estado intermediário no pós-morte. Então, como que a gente precisa aprender a se livrar disso, né? Para a gente brilhar a nossa própria luz e não ser mais vítima dessas forças que são alimentadas por nós mesmos, porque nós permitimos que elas ajam em nós. Quando elas nos falam uma falsidade no ouvido ou incitam uma raiva em nós estamos permitindo que elas façam isso, né? A gente não é vítima delas no sentido de, ai, coitadinho de mim, não fiz nada. É a gente que permite. Então, é a gente que tem que buscar a solução, a gente tem que buscar a luz.